Capítulo 16. Davi e Siba. Havia Davi passado um pouco adiante do cume, quando Siba, o doméstico de Meribaal, veio ao seu encontro com um par de jumentos abardados, levando uma carga de 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas da estação e um odre de vinho. O rei perguntou a Siba: "Que queres fazer com isso?" Siba respondeu: "Os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os moços comerem, e o vinho para os que estiverem cansados no deserto." Perguntou o rei: "E onde está o filho do teu senhor?" E Siba respondeu ao rei: "Ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai." Então o rei disse a Siba: "Tudo que Meribaal possuía é teu." Siba disse: "Eu me prostro diante de ti. Possa eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor, meu rei?" Semei amaldiçoou a Davi. Quando o rei Davi chegou a Baurim, surgiu um homem, membro do mesmo clã da família de Saul, cujo nome era Semei, filho de Gera, e saía proferindo maldições. Atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei Davi. E apesar disso, todo o povo e todos os valentes se puseram à sua direita e à sua esquerda. Semei amaldiçoava Davi com essas palavras: Vai-te, vai-te, homem sanguinário, bandido. Yahvé fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. Assim fez Yahvé, tirando das tuas mãos a realeza para dá-la a teu filho Absalão. Estás entregue à tua própria desgraça, porque és homem sanguinário. Abisai, filho de Sárvia, disse então ao rei: Por que este cão morto há de ficar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me atravessá-lo e cortar-lhe a cabeça. Mas o rei respondeu: Que tenho convosco, filho de Sárvia? Se ele amaldiçoa e se Yahvé lhe ordenou, amaldiçoa Davi, quem poderia dizer-lhe: Por que fazes isso? Davi disse a Abissai e a todos os servos: Vede, o filho que saiu das minhas entranhas busca a minha morte. Com mais razão, esse benjaminita. Deixai que amaldiçoe, se Yahvé lhe ordenou que o fizesse. Talvez Yahvé considere a minha miséria e me restitua bem em lugar de sua maldição de hoje." Davi e seus homens continuaram o seu caminho, Semei andando ao lado da montanha, paralelamente a Davi. E enquanto andava, proferia maldições, atirava pedras e jogava terra para o ar. O rei e todo o povo que o acompanhava chegaram extenuados, e lá retomaram o fôlego. Cusai une-se a Absalão. Absalão entrou em Jerusalém com todos os homens de Israel, e Aquitofel estava com ele. Assim que Cusai, o araquita, amigo de Davi, se aproximou de Absalão, Cusai disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão, porém, disse a Cusai: É essa a fidelidade que tens pelo teu amigo? Por que não foste com teu amigo? Cusai respondeu a Absalão: Não, aquele com quem quero estar é aquele a quem Yahvé e este povo e todos os homens de Israel escolheram. Com esse permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não és seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei. Absalão e as concubinas de Davi. Absalão disse a Aquitofel: Consultai-vos que faremos. Aquitofel respondeu a Absalão: Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ele deixou aqui para guardar o palácio. Todo Israel saberá que te tornaste odioso a teu pai, e a coragem de todos os teus partidários aumentará. Armou-se então uma tenda no terraço do palácio, e Absalão esteve com as concubinas de seu pai aos olhos de todo Israel. O conselho de Aquitofel dava naquele tempo era recebido como um oráculo de Deus. Assim era o conselho de Aquitofel, tanto para Davi como para Absalão. Capítulo 17. Cusai desfaz os planos de Aquitofel. Aquitofel disse a Absalão:
Dá-me permissão de escolher 12.000 homens e me lançar essa noite mesmo à perseguição de Davi. Cairei sobre ele quando estiver cansado e sem coragem e o assombrarei. E todo o povo que estiver com ele fugirá. Então ferirei mortalmente o rei e farei que se volte para ti todo o povo. Será como o retorno de todos para o homem que procuras. Todo o povo estará em paz. A ideia agradou Absalão e todos os anciãos de Israel. Contudo, disse Absalão, consultai ainda Cusai, o Araquita. Ouçamos também o que ele pensa. Cusai veio a Absalão e Absalão lhe disse, Aquitofel falou dessa maneira. Devemos fazer o que ele recomendou? Se não, dá o teu parecer. Cusai respondeu a Absalão. Desta vez o conselho de Aquitofel não é bom. E Cusai prosseguiu. Tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são valentes, e estão enfurecidos com como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é guerreiro e não deixará o exército dormir de noite. Agora mesmo está escondido em alguma gruta ou em algum outro lugar. Se, logo no começo, houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então até mesmo o valente que tem coração semelhante ao de leão perderá a coragem porque todo Israel sabe que teu pai é bravo e que aqueles que o acompanham o são também. Eu, portanto, aconselho que todo Israel, de Dan a Bezebeia, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente ao combate. Nós os acharemos onde quer que se encontre e cairemos sobre ele como orvalho sobre a terra. E não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para essa cidade, e com elas a arrastará até a torrente, de modo que não se possa encontrar lá sequer um seixo. Absalão e todos os homens de Israel disseram, o conselho de Cusai, o Araquita, é melhor do que o de Aquitofel. É que Yahvé tinha determinado malograr o engenhoso plano de Aquitofel para fazer cair a desgraça sobre Absalão. Então disse Cusai aos sacerdotes, Sadaque e Abiatar. Aquitofel deu tal e tal conselho a Absalão e os anciãos de Israel e aos anciãos de Israel. Porém, eu aconselhei de tal e tal modo. Agora, pois, enviai urgentemente aviso a Davi, dizendo, não fiques essa noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser destruídos o rei e todo o exército que o acompanha. Davi avisado, atravessa o Jordão. Jonatas e Aquimaas estavam postados junto à fonte do pisoeiro. Uma serva iria avisá-los, e eles então iriam avisar o rei Davi, pois eles não podiam ser vistos entrando na cidade. Mas um moço os viu e levou a notícia a Absalão. Então os dois partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim. Havia um poço no pátio e eles desceram para dentro dele. A mulher tomou um pano e o estendeu sobre a boca do poço e espalhou por cima grão descascado, e assim ninguém percebeu nada. Vieram os servos de Absalão, entraram na casa daquela mulher e perguntaram, onde estão Aquimaas e Jonatas? A mulher lhe disse, passaram junto a um reservatório de água. Eles procuraram e não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Quando eles partiram, Aquimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Levantai-vos e passai depressa o rio, porque esta foi a ideia que Aquitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se então a caminho e cruzaram o Jordão. Ao nascer do sol não havia ninguém que já não estivesse do outro lado do Jordão. Quando Aquitofel viu o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu juramento, montou-o e partiu para sua casa na cidade.
Pôs em ordem a sua casa e depois se enforcou e morreu. Foi sepultado no túmulo de seu pai. Absalão atravessa o Jordão, Davi e Manaim. Davi tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão colocara Amasa na chefia do exército em lugar de Joabe. Amasa era filha de um homem cujo nome era Jetre, o israelita, e que se tinha unido a Abigail, filha de Naás, e irmã de Sárvia, a mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam no território de Galaade. Logo que Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Moqui, filho de Amiel, de Lodabar, e Berzelai, o Galadita, de Rogelim, trouxeram material de pousada, lã, utensílios, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e porções de boi que ofereceram a Davi e ao povo que o acompanhava para que se alimentasse. Com efeito, eles haviam dito: o exército sofreu fome, cansaço e sede no deserto. Capítulo 18. Derrota do exército de Absalão. Então Davi passou revista à tropa que o acompanhava e colocou no seu comando chefes de 1000 e chefes de 100. Davi dividiu a tropa em 3. Um terço nas mãos de Joabe, um terço nas mãos de Abissai, filho de Sávia, irmão de Joabe, e um terço nas mãos de Etar, de Gate. Depois Davi disse às tropas: eu também seguirei convosco para a guerra. Mas as tropas disseram: tu não deves partir, porque se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção. E se morrer, a metade de nós não nos darão atenção, ao passo que tu és como 10.000 dentre nós. Portanto, é melhor que sejas o nosso socorro, pronto a vir da cidade. Respondeu-lhes Davi: farei o que vos parecer bem. O rei se pôs ao lado da porta, enquanto o exército saía em unidade de 100 e de 1000. O rei deu essa ordem a Joabe, a Abissai e a Etai: tratai o moço Absalão com brandura, por amor de mim. Todo o exército ouviu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito de Absalão. A tropa saiu a campo aberto ao encontro de Israel e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. O povo de Israel foi vencido diante dos servidores de Davi. E houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens. A luta se estendeu por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a espada. Morte de Absalão. Aconteceu que Absalão foi por acaso esbarrar com os servos de Davi. Absalão ia num burro que se meteu debaixo dos galhos de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se no carvalho e ele ficou suspenso. Então o céu e a terra, enquanto o animal suspenso entre o céu e a terra enquanto o animal passava. Alguém o viu e veio dizer a Joabe: acabo de ver Absalão suspenso no carvalho. Respondeu Joabe: pois, se viste, por que não matasse ali mesmo? Eu te daria agora 10 ciclos de prata e um cinturão. O homem, porém, replicou a Joabe: mesmo que pusesse nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria a mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei te ordenou, e também a Abissai e a Etai: vigiai quem atacar o jovem Absalão. Se eu mentisse a mim mesmo, do rei nada fica oculto, e tu te terias conservado à distância. Então Joabe disse: não quero ficar perdendo tempo contigo. Tomou então 3 dardos e os lançou no coração de Absalão, que estava ainda vivo entre os galhos do carvalho. 10 jovens escudeiros de Joabe dispuseram-se em círculo e golpearam Absalão até que o mataram. Joabe mandou soar então a trombeta e a tropa cessou de atacar Israel, porque Joabe conteve o exército. Pegaram Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa no meio da mata, e jogaram em cima um montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada qual para sua tenda. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si a estela que está no vale do rei, porquanto dizia: não tenho filhos que conservem a memória do meu nome. E por isso
deu seu nome àquele monumento, que ainda hoje é conhecido como Monumento de Absalão. A notícia é levada a Davi. Disse Aquimaas, filho de Sadoc: desejaria correr para anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou dos seus inimigos? Mas Joabe lhe replicou: hoje não seria portador de uma alegre mensagem. No outro dia sim, porque hoje a nova não é boa, pois o filho do rei está morto. E Joabe disse ao Cuxita: vai relatar ao rei tudo o que viste. O Cuxita se prostrou diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaas, filho de Sadoc, insistiu ainda e disse a Joabe: acho que houver, eu também quero ir atrás do Cuxita. Joabe respondeu: por que correrias, meu filho, sem boa notícia, que te valeria uma recompensa? Ele replicou: seja como for, correrei. Então Joabe lhe disse: vai, pois. E Aquimaas partiu correndo pelo caminho da planície e ultrapassou o Cuxita. Davi estava sentado entre as duas portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, estendeu a vista e notou um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei, e o rei disse: se é um só, é que traz boas notícias nos lábios. Quando já vinha se aproximando, a sentinela avistou outro homem que vinha correndo e chamou o porteiro, dizendo: vem outro homem que corre sozinho. E Davi disse: esse é ainda um portador de boa notícia, disse a sentinela. Eu reconheço o modo de correr do primeiro, e é como corre. Aquimaas, filho de Sadoc. O rei disse: é um homem de bem, e vem para dar uma boa notícia. Aquimaas gritou e disse ao rei: está tudo bem. Ele se prostrou, o rosto em terra, diante do rei, e disse: bendito seja Yahvé, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o Senhor, meu rei. O rei perguntou: vai tudo bem com o jovem Absalão? E Aquimaas respondeu: eu vi um alvoroço no momento em que Joabe enviou um servo do rei e teu servo, mas não sei o que era. Disse o rei: passa e coloca-te ali. Ele obedeceu e esperou. Logo chegou o Cuxita e disse: recebe, meu senhor, a boa notícia. Yahvé te fez justiça hoje, livrando-te de todos os que se levantavam contra ti. O rei perguntou ao Cuxita: vai tudo bem com o jovem Absalão? E o Cuxita disse: que tenham a mesma sorte desse moço todos os inimigos do Senhor, meu rei, e todos os que têm levantado contra ti para te fazerem mal. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.